Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем наш воскресный вебинар. Bom dia, amigos. Olá, nós queremos começar o nosso webinar dos domingos. Como sempre, nós estamos com o Dr. Leitman. O dia, hoje em dia, não é simples, mas eu pediria ao Dr. Leitman acerca do tempo, do tema, o que é por em cima da razão. Porque ao mesmo tempo nós vemos isso tantas aulas e ao mesmo tempo nos perguntamos o que é. Então, à medida dos que estão escutando agora os principiantes acerca desse tema, Dr. Leitman, eu pessoalmente não escolhi esse tema, não sei quem o escolheu, mas estou de acordo porque é um tema muito duro, inclusive acerca da explicação do que é. Eu vou tratar de alguma maneira e tentar resumir, mas tem que entender que é impossível explicar. Inclusive na história. É possível explicar a história. Alguma vez nós vivemos uma avó e um avô e assim, dessa maneira, é possível explicar isso desde o ponto de vista do desenvolvimento da natureza, da pessoa, do ego, e como se desenvolve, como é influenciado do mundo externo. Como tudo vem, como tudo resulta e obriga a um grau de desenvolvimento na criação de tomar diferentes formas, e tem diferenças, etc. E é impossível explicar a história através de um manejo, através de reis e imperadores. É possível explicar que não, que isso é a verdadeira natureza e que certas pessoas, mas cada marionete realiza sua função. É possível explicar a história através da arte, revelações científicas e que de alguma maneira nos apuram a desenvolvermos de uma forma diferente. E em todos os tipos de forma, mas na verdade nós estamos falando do que passa no mundo. O que podemos explicar esse fenômeno desse tema, e há muitas formas, caminhos e direções. Então, a sabedoria da Kabbalah também usa várias direções para, de alguma maneira, explicar às pessoas a sua essência, a si mesma. Porque essa sabedoria, a sabedoria sobre o estado da pessoa que começa a entrar em conexão com ele, isso não é um tema simples de, quer dizer, sair a um grau onde você está conectado com o Criador, supostamente que você não o vê com os olhos, não ouve pelos ouvidos e não o apalpa, não cheira tampouco, não o percebe através dos seus 5 sentidos. Mas se você o percebe dentro de ti, desde você mesmo. Nessa mesma medida, você dentro de si constrói na mesma medida, essa imagem, ela começa a formar-se, a viver em ti. E já vive e continua vivendo e existindo junto com ele. Está em um diálogo com ele. Fé por em cima da razão é onde se refere que eu me elevo por em cima da minha própria natureza. E trato, não somente de trato, eu como de verdade eu entro no estado em que no estado oposto ao meu estado de hoje em dia. Onde o Boré se encontra nele, e o Boré é o estado de outorgamento, a qualidade de conexão geral, a qualidade de amor geral. Dentro de mim, essa qualidade não existe desde o começo, mas se essa qualidade, de alguma maneira, suponhamos,
eu vou encontrar em mim o que eu vou poder criar ou formar dentro de mim ou revelar em mim. Então, essa qualidade que há em mim estará por em cima da minha essência egoísta atual. Então, essa qualidade se vai chamar por em cima da razão, porque a razão é o que passa dentro de mim, meu ego, dentro da sensação e entendimento que eu tenho. O que eu hoje em dia sinto e entendo, tudo isso é da arte, a razão. E quando me levo por em cima da arte, da razão, anseio atuar não de uma forma oposta. Qual é a forma de oposição? Também temos que levar por certo, mas então eu vou estar numa qualidade oposta à qualidade de razão, da razão, e vai ser chamada emuná. Emuná é fé acima da razão. Qualidade oposta me refiro não que é contrária, senão que aqui há muitas conexões que não estão fechadas, ou eu me refiro ao entendimento da nossa vida. Então nós temos que falar disso. De começo era melhor não tocar isso ainda, mas depois, de alguma maneira, tratar de sentir. Porque a solução desse tema, fé por em cima da razão, a solução chega de verdade dentro do sentir. Que existe um estado assim, chamado Olam Elyon, o mundo superior, que existe um estado que é elevar-se por em cima de ti mesmo. Existe um estado e que é doação ou a vida até o otorgamento, doação. E esse estado, você anseia adquirir esse estado. Então, quando começa a formar-se um estado assim dentro da pessoa, um movimento interno assim, então eu já começo a preparar para a saída da escravidão egoísta. Onde começa isso? Começa da escolha que a pessoa, durante um tempo, digamos, continuado, vê a pessoa uma força específica, uma força superior chamada Or Elyon, e o luz superior, ou Or Makif, e essa força se atrai pela escolha de que a pessoa anseia, quis que essa força o mudasse, e chama a essa força, apesar de, digamos, que tem ações egoístas, mas na realidade tem ações que são egoístas desde o aspecto interno deles, mas ações altruístas desde o seu propósito, ou meta que tem. Uma doação de alguma maneira que a pessoa recebe durante o tempo de estudo da sabedoria da Kabbalah, quando se relaciona com isso de uma forma séria e quer adquirir essa força adicional, essa qualidade que não é terrena. E pouco a pouco começa a desenvolver-se em alma ser, a alma ser, e essa qualidade, quando nasce dentro da pessoa, não é assim de uma forma muito interessante. A qualidade nasce, ou inclusive começa como de uma maneira a formar-se dentro e desenvolver-se, parecido ao desenvolvimento do embrião, dentro do útero da mãe. Então essa qualidade nasce e começa a existir
em uma elevação, subida particular, uma qualidade que no princípio se forma dentro da pessoa e depois de algum tempo ela recebe algum tipo de existência por si mesma, a isso se chama Neshama. É a qualidade que afebra em cima da razão, ou que chamamos isso na Kabbalah é a qualidade de Binah, que se encontra por em cima de Malhut. A pessoa também se adere à qualidade divina porque se desconecta de aderir-se à qualidade de Malhut. Então aqui já é mais simples, podemos dizer que fé em cima da razão é a qualidade de Binah, que domina sobre a qualidade de Malhut, ou da qualidade de doação, que atua por sobre a qualidade de recepção, ou desejo de doar, que se organiza por em cima do desejo de receber. Somente dentro desse mesmo princípio está feito na recepção de nossa alma. E segundo esse mesmo princípio, existimos no mundo espiritual. Isso é o que temos que construir dentro de nós. E até que tenhamos dentro de nós, entre nós tem alma. Então nós estamos somente nesse corpo. E quando falamos do tempo, tão pouco estamos falando do corpo físico, porque esse não está indicado em data sabedoria da Kabbalah. Quando chama de corpo na Kabbalah, são os desejos de receber, de desfrutar. O que existe em nós, sem nenhuma relação com esse corpo físico. Esse é o desejo egoísta. Então, assim, isso serve como introdução. Boris, muitas palavras despertam a associação como a palavra fé. Dr. Leitman, emuné ou mimuná ou fé não tem uma relação com a fé da filosofia ou nossa linguagem de nenhuma maneira, e nem tampouco na psicologia. A fé emuná é a qualidade de doação que se forma em nós baixo a influência da força superior, e nós não temos essa qualidade. Quando eu digo que eu creio em algo, eu me refiro a que me conecto com algum tipo de fenômeno, mas de nenhuma forma está conectado com a emuná, com a crença do qual se refere a sabedoria da Kabbalah. A emuná na sabedoria da Kabbalah é uma qualidade especial que se forma em mim, dentro de mim, debaixo a influência da força superior, e que essa força superior em mim, quando ela aparece em mim, quando essa qualidade aparece em mim, sou capaz de fazer ações completamente altruístas, que não tem nenhuma conexão com o meu ego. É como que entra dentro de mim um corpo espiritual, Rohani, e começa esse trabalho. Sêmia pergunta sobre o tema sabedoria da Kabbalah, e fala que a força superior é possível atrair e encontrar no meu desejo. Algum desejo especial? Como eu posso atrair a força superior? Em que desejo, Dr. Leitman? A força superior que dá nascimento em nós a qualidade de doação é a qualidade espiritual de Ashpa, que quando se converte na qualidade de amor ao próximo. É uma qualidade altruísta completamente que não tem nenhuma relação com o nosso mundo. Então, se atrai somente pela luz superior, e a luz superior se atrai em pessoas específicas de estudo, em grupo, e tudo que chega a Kabbalah como um meio para poder adquirir essa qualidade superior. E à medida que a pessoa quer esta qualidade, já se transforma
já entra dentro de algum tipo de espaço sensorial que se chama mundo espiritual. Então, te dá e sente que tudo já existe na qualidade de doação fera acima da razão. E ali já sente forças que estão em conexão entre si e também com ele, e destas já começa a receber conceito e entendimento sobre o qual a Torá fala. Isso já é, desculpem os rios, isso é já o que se chama objeto do qual se ocupa a sabedoria da Kabbalah. Sêmio, outra pergunta. Como as ações físicas dentro do ego, digamos, podem atrair a força de doação no mundo espiritual? Dr. Lightman. То каким образом же все-таки я могу какими-то своими действиями в этом Nosso mundo não está conectado. Своим эгоизмом или своими действиями физическими что-то сделать? Так вот, я ничего сделать не могу. Просто существует такая возможность, если мы объединяемся в десятку и пытаемся в этой десятке объединиться между собой над своим эгоизмом. E tratamos dentro da dezena Хотя я совершенно... de conectarmos assim entre nós, e acima do nosso ego. Но я пытаюсь. В той мере, в которой я пытаюсь, Em oposição a capaz que eu sou incapaz disso, por um lado aqui eu trato. я в той мере E na medida em que eu trato, nessa mesma medida, могу вызвать на себя этот высший свет. То есть существует так называемая связь ветви с корнем. e sou capaz de atrair sobre mim esta luz superior, quer dizer, há uma conexão de raiz e ramo. E então eu sou capaz de fazer isso. Quer dizer, se Мистическим источником. neste mundo atua de uma forma específica, no grupo, com os amigos e juntos também lemos e estudamos fontes cabalistas, criamos entre nós tais conexões que as descrevem as fontes cabalistas, quer dizer, em tudo, em cada coisa, eu vou tratar de convidar essas mesmas imagens das quais a sabedoria da Kabbalah faz essas ações que a Torá escreve. Apesar que estou dentro do ego, apesar de tudo, se vai formar uma qualidade como de forma induzida, assim. E eu, com isso, eu vou atrair e despertar sobre mim a luz superior. E essa mesma luz não é essa luz superior de verdade, senão que vai ser o que se chama Or Makif, luz circundante. A que me refiro com isso? É uma luz que tem uma existência em especial, quer dizer, segundo Or Makif, é o segundo ego, e na mesma medida que o ego anseia essa luz superior, e digamos, há um anseio de transformar-se, a ser similar nessa mesma medida, essa luz circundante. Nessa mesma medida, a luz circundante influi sobre o ego e o muda. Pergunta. Vamos ler uma citação um pouco longa. Nós podemos só está escrita no Zohar que a sabedoria que a pessoa tem que alcançar inclui e inclusive tem que estudar o segredo de entender onde foi criado, aonde vai e como se corrige o corpo, como conhecer em profundidade o segredo das almas, o que é essa essência que há nele e de onde vem e por que entra dentro desse corpo para aprender desse mundo e entender em que mundo existe e por que esse mundo existe. E tem também que estudar os segredos superiores da luz superior para poder conhecer o Criador.
Tudo isso pode conhecer as legendas da sabedoria da Kabbalah? O Rav, sim, tudo está bem, mas cada palavra que há e está escrita aqui exige muitas análises. Aqui é um livro completo de explicações para poder entender essa frase corretamente. Sêmio, a pessoa tem que estudar em profundidade quais são os segredos do Criador, Dr. Lightman? Sim, não há que as pessoas, no começo desses estudos, a sabedoria da Kabbalah, não tem que estudar esse tipo de frases. Somente os vai confundir. Foram enviados de vários lugares diferentes. Pergunta, Moscou. Qual é a diferença entre conhecimento e o estudo profundo? Dr. Lightman, rapazes, vocês podem fazer suas perguntas? Pergunta, qual é a diferença entre conhecimento e o estudo profundo? O Dr. Lightman, quando estuda a mente. Vocês são pessoas desenvolvidas que sabem e podem conhecer, mas conhecer, não, porque o conhecimento da sabedoria da Kabbalah está baseado na conexão de qualidades opostas. E estão no mundo espiritual que isso é impossível sentir por nós, porque não temos assim essas qualidades adequadas a esse mundo. E por isso não podemos sentir, é como não temos em nós a possibilidade de ver as ondas de rádio. Existem ao nosso redor, mas não vemos e não as sentimos. Nós construímos um mecanismo para poder senti-lo. Então, nós temos que construir sobre nós uma máquina tal que possa sentir o mundo espiritual. E essa máquina que construímos se chama Neshama, alma. Então, essa máquina tem que haver uma qualidade do mundo superior. Sêmio em que? Isso é, Dr. Lightman. A qualidade do mundo superior é a qualidade de doação, de conexão recíproca. Isso é uma qualidade oposta em nosso mundo, realmente, oposto como um espelho. Então, isso é o que nós temos que nos preocupar, mas disse que tudo isso está dentro do grupo, em estudo, em ir desde uma forma muito perseverante, sobre um método. Então, vamos poder começar a sentir o que se forma vocês. Vão adquirir a matéria a nível emocional e também aumentar e vão poder entender o que é mais e as conexões diferentes, os graus, etc. Vão estudar Rokumá, que é a física do mundo superior. E pouco a pouco, em relação a isso, também se formará em vocês sensações novas, qualidades ou possibilidades para poder sentir isso. Dentro vão sentir, uau, isso é Binah, isso é Zerampin, nossa, isso é Leon. Então, isso é para baixo de passar, porque por cima de passar, vocês de alguma maneira clara vão poder encontrar nesses modelos e vai ser um modelo interno, vai ser desenho gradual da alma de cada um. Vamos fazer perguntas, Moscou? Uma pergunta, Rav. Olá. Diga, por favor, em relação à nossa família comum, todo tipo de, digamos, na parte paterna ou materna, quando uma mãe trata assim de satisfazer o seu bebê, é só a expressão dessas mesmas qualidades se fala com fé em cima da razão, que não tem relação? O que ativa esse mecanismo que aparece a fé acima da razão? Dr. Lightman, supostamente que nenhum mecanismo, nenhuma relação entre as pessoas, em especial, em relações tais, terrenas ou físicas, como a relação de uma mãe e seu filho, isso não é nada espiritual.
é uma relação completamente egoísta entre uma mãe e seu bebê. Existe também os animais, nas pessoas, em todos. Mas é mais que isso. E a primeira pergunta, né? Segundo, o que ativa o mecanismo para a fé acima da razão? É o desenho permanente, quanto mais o possível no grupo de pessoas que são similares a você, e assim de uma forma recíproca se empurram uns aos outros as ações que estão adequadas à espiritualidade. E em relação ao esforço que fazem, atuam sobre vocês a luz circundante, e esta é a que dá e que inclui em vocês as qualidades de doação, a qualidade de fé acima da razão. Emuná, a fé, é a qualidade de Biná, e de conhecimento é a qualidade de Malhut. O Biná por em cima do Malhut. Não sei exatamente como atua em mim, mas eu sei que quando eu estudo a sabedoria da Kabbalah, eu faço dentro de mim algo com os amigos, com os estudos, em um estudo de tipo de coisas, então eu penso que a luz superior vai atuar sobre mim, e junto a isso, eu faço isso. Harkov, pergunta. Como você explica que quando uma pessoa começa a entender que é a fé acima da razão, isso se transforma em razão? Como eu posso continuar atuando por cima da razão? Porque resulta que por em cima da fé, então que essas ações, então todo o tempo se anulam, ou no que sabemos? O Dr. Lightman, não se anula, simplesmente está baseia sobe uma fé maior e uma razão maior. E está a fé por em cima da razão, então é a fé acima maior de cima da razão. Como se passa isso? Porque adiciona conhecimento já. Então, com isso você adquire uma fé, uma emuná mais alta, mais elevada. E assim, de alguma maneira, é como vai caminhando com as duas pernas. Então, se volta com mais sábio, se você converte, Dr. Lightman, a conta da emunat se transforma em dat. Mas isso é dificultar o avanço. Dr. Lightman, avança em duas linhas, emuná e dat, a fé e a razão. Digamos, a emuná sobe e também a razão sobe. Assim que cada vez, um e dois. Outra pergunta. Conforme mais sábio eu me faço, também é mais difícil subir por isso? Dr. Lightman, não necessariamente. Aqui há também problemas que a pessoa de alguma maneira entende e se habitua a ter experiência, mas pelo que você sabe, sempre é passo esquerdo, e aqui é o direito, e uma pessoa sempre vai com uma das pernas. Peter pergunta. São Petersburgo pergunta. Querido Dr. Lightman, é a primeira vez que eu faço uma pergunta. E aí nós falamos sobre o tema. Me perdoe, mas no tempo dos estudos, Baruch Sulam me apresenta como muito valente, corajoso, e crias o Rabash, como que eu não entendo ler a possibilidade para tê-la. Eu quero me impressionar dele, mas, Dr. Lightman. Baruch Sulam é um cabalista enorme que de verdade nos últimos dezenas de anos é um cabalista muito profundo e claro, revelado, que explicou toda a sabedoria da Kabbalah e nos apresentou isso de uma forma sistemática. Põe que é isso, mas os que estudam a sabedoria da Kabbalah para adquiri-la, não da forma de sabedoria somente, mas senão na forma de um método de alcance espiritual.
São duas coisas diferentes que estão conectadas, mas são diferentes. Então, quando a pessoa por si mesma quer entrar dentro do mundo espiritual, Baruch Sulam é como a parte teórica. Samuel, não te leva pela mão, Dr. Lightman? Não é capaz de fazer modelo a pessoa ir adiante. O que move a pessoa adiante é o Rabash. O Rabash é aquele que explica a pessoa cada vez aonde se encontra. Como fazer, o que fazer. Quais são as conexões dentro do grupo, as conexões consigo mesmo, com o Criador. Cada passo e passo. Eu me lembro como escrevi esses artigos. Como ele escreveu o seu primeiro artigo em sua revista, quando ele estava sentado ao meu lado, num parque. E eu vi a parte do papel desses prateados que estão dentro dos cigarros, dos maços de cigarros, pacotes de cigarros. É um papel branco de um lado e metálico de outro. E ele escreveu um grande artigo que escreveu as partes dos itens, os tomos dos escritos do Rabash. E assim, segundo as perguntas, ele seguiu seguindo, respondendo as perguntas, depois escreveu todos os demais. Porque eu digo isso? Porque são artigos muito práticos. Que sem estes, hoje em dia, nós não poderíamos avançar para nada disso, porque nós estudamos em nossas aulas matinais, em cada manhã, nós sabemos que dedicamos 1 hora e meia de estudo do Rabash, e somente meia hora de teste e outra meia hora mais de artigos de Baruch Sulam. Porque sem o Rabash, seguramente que não somos capazes de avançar. Hoje em dia, nós já sabemos de uma forma clara, apesar de que não está claro como as pessoas antes do Rabash puderam entrar dentro do espaço espiritual, senti-lo por si mesmo, e desde si mesmo elevar-se a nós, aos graus. Não está claro. Ele fez isso para nós porque em nossos tempos entram nesse mundo mais que não mais necessitam disso. Então o Rabash realmente é aquele que reúne a sabedoria da Kabbalah, e Baruch Sulam é um. O Rabash é prático e Baruch Sulam é o teórico. Samuel, a pergunta é como se aproximar ao Rabash. Dr. Lightman, aproximar-se ao Rabash é simplesmente ler e escutar as aulas que damos, segundo o Rabash, que podem usar isso de uma forma completamente aberta. Está à mão de todos. Então avancem com isso. Mas de forma geral, o mais importante, eu creio, que é esse estudo sistemático dentro do grupo, com o grupo e o mestre. E depois, se querem algo adicional, então entrem no artigo de textos que temos. E o mais importante é que nós esperamos todos em nosso congresso. Então, cada vez mais temos um congresso anual e espero a todos. Samuel, aqui tem um grupo enorme e eu tenho uma impressão muito boa dos amigos de lá. Outra pergunta: como você determina em que mundo existimos e por que esse mundo inferior existe? Dr. Lightman, esse mundo inferior existe para que desde dele podemos subir ao superior e chegarmos a um ponto de base, de início, e que disso nós podemos atuar, e disso todo o tempo subir. Beleza? É como subir um salto desde aqui. A pergunta é de onde estamos? Nós estamos dentro do ego, que se chama o nosso mundo. Tudo que nós sentimos dentro de nós. Boris pergunta: como a qualidade da fé e Hassadim podem transformar-se em Hormah, em conhecimento? Quando as qualidades espirituais mudam?
O Dr. Light, a emuná é a qualidade de doação e essa qualidade é suficientemente forte. Então, dentro dessa qualidade, eu já posso receber a sensação do Criador que se chama Or-Chokhmah. Eu estou falando de uma forma muito resumida. E melhor, isso não é tão claro, mas é muito exato. Depois irão poder usar e disso entender do que se trata. Você fala do que é emuná, e nós falamos de emuná no mestre, nos livros, nos amigos. Dr. Lightman, não é emuná no qual a sabedoria da Kabbalah fala. A emuná é a ciência na qual eu posso atuar, eu posso ser similar ao Criador. E esta emuná que nós falamos de nós não é só o mesmo. Kaunas pergunta: boa tarde, amigos. Nós gostaríamos de perguntar para uma pessoa completamente nova, de que começar das fontes? O que é preferível? Melhor algum conselho, Rabash, Baal Sulam, ou precisamente num dos seus livros? O que você aconselharia, Dr. Lightman? Eu aconselharia começar por meu livro, apesar de que não é um livro original, porque eu creio que esse livro, que se chama Alcançando os Mundos Superiores, é um livro adequado como o primeiro livro da sabedoria da Kabbalah. Semyon. É uma explicação, um esclarecimento sobre o russo, em Shamat, não sei. Que começasse. Já começamos, ou melhor disso, eu escrevi esse livro em especial para tipos de revelações. É um livro assim como o de primeiro livro. Quando escrevi esse livro, 1991, 92, Viena, Shalom, olá a todos. Se nós vivemos no mundo do ego, como podemos usar esse ego de uma forma efetiva para entrar na espiritualidade? Dr. Light, no nosso mundo egoísta, nós temos que usá-lo porque temos que existir nele de uma forma física, mas todo o resto necessitamos viver assim com um estado dentro do grupo. E precisamente em relação à conexão entre nós, no grupo, aí se encontra esse CRI espiritual, essa rede de conexão de forças espirituais nas quais irá se revelar o Criador. Continuemos. Há mais perguntas? Здравствуйте, Раф. У меня такой вопрос. Алмата. Я понимаю, что количество моих знаний влияет на Olá, качество Rav. Minha pergunta é se entendo corretamente моих знаний. que a quantidade de conhecimento que tenho influi sobre a qualidade de minha fé por cima da razão. Quer dizer, conforme mais razão eu tenho, assim, minha emuná é mais alta? Dr. Lightman, a verdade é que a conexão direta não há um com o outro, mas esse conhecimento do qual você fala, que é uma ajuda de quanto eu estudei ou quanto tempo dediquei, mas o caminho espiritual realmente não depende disso, né? O caminho espiritual depende dos esforços que você adquirirá para levar as conexões entre você e seus amigos. E essa rede de esforços recíprocos sobre essa rede, para poder revelar o Criador, então o conhecimento você tem como uma conexão secundária, há de saber de coisas para poder criar essa rede de forças. Não há mais perguntas? Você me pergunta de Natânia, apesar de que você, quando você por si mesmo se dirige a ele, que é como uma personagem física que pensa, que se emociona, que se enraivece, a pergunta como entender, você tem aí alguma força ou tem algum tipo de força? A força não tem sentimentos nem ilusões, então se pode se descrever como uma expressão de forças. Dr. Lightman, como eu vou explicar isso?
которая доставляла мне много хлопот. Я в ней сам, Uma vez eu tive um automóvel velho чтобы ее там que ремонтировали. me causou e me deu muitos problemas. И этот Eu me ocupava disso todo o tempo, eu levava ao mecânico para regular. матерился, когда Eu estava com esse carro к ней как к живому существу. e o mecânico também maldizia o carro. Ele se dirigia ao carro como se fosse uma besta viva. К чему-то, с кем-то, как-то. E de novo, outra vez, ele me dizia: quando nos dirigimos a algo, falamos de algo, sempre investimos sobre esse objeto, sobre essa força, ou esse fenômeno, nossas qualidades, nossas sensações, que supostamente В которой я neste objeto não tem в себе создать o mesmo Criador. любви, связи, Quer dizer, na mesma medida em que eu posso criar dentro de mim uma qualidade de doação, de amor, de conexão, Творца. então esta qualidade eu chamo Boré, e não mais que isso. E quando a verdade é Boré, fora dessa qualidade que eu construo, não existe. Правильно себя спозиционировать, Então, aqui temos, правильно понять, что Творец, поэтому aqui nós называется temos que dirigir-nos corretamente, desenhar, pintar, para poder entender e sermos capazes de entender. Porque, olhem, Boré também se chama assim, Bo-re, означает venha e veja. и ре означает увидеть. Bo-re, То есть ты должен прийти и увидеть, duas достичь palavras, такого состояния, duas sílabas. Eu vou botar Bo, bem, e ver, de ver, tem que vir a ver, tem que chegar num estado em que vai revelar essa qualidade. как Aí isso se chama qualidade Boré. Элоким это Nós também chamamos essa qualidade Eloquim. состоит из двух частей, из двух Eloquim частей души. Эта часть называется Ахаб, está feito de duas partes. Ахаб, Ahap, а это Гальгальта. esta parte Ahap, То есть две части души. e esta outra Galgalta Veinaim. Она же относится к человеку. То есть мы не говорим вообще о том, что существует вне человека. То же самое. Men, Yud, isso, e essas são as partes da alma. Então, onde está Neshama? Está dentro da pessoa. Então, nós estamos falando, não estamos falando de algo que está fora da pessoa. Com essa palavra boa, você tem que chegar a esse estado de chegar e ver. Движение внутри человека. Когда человек достигает свойства Quer отдачи, dizer, свойства любви, tudo isto fala somente do alcance dentro da pessoa. Que a pessoa chega a essa qualidade de doação e amor. Deve desenhar isso assim, com uma imagem de coração. это свойство E então, quando eu adquiro essa qualidade de amor, Boré, в себе. é uma qualidade que está por cima do ego. Uma qualidade que não é tão simples de formar dentro de mim, desenvolver dentro de mim. E somente então nós podemos falar direito que nós alcançamos o Criador. Peter, São Petersburgo, pergunta: когда он ушел из жизни, дети 12, 14 или 17 лет, то при следующей реинкарнации сознание чувства se o desenvolvимento da pessoa, душа или дух. Понятно? digamos, se desenvolve nessa reencarnação em uma específica de alma, então na próxima reencarnação eu vou chegar na mesma idade? Dr. Lightman, o que a pessoa passa nessa vida supostamente que não se perde. A pessoa continua Пока этого запутает. esse mesmo seu caminho, mas que isso eu não queria dizer porque poderá confundir. De novo, não é o ambiente de nosso mundo. Outra pergunta. Sim, pergunta de Armakif pode encontrar no meu esforço, no meu desejo, sobre o que circunda, Dr. Lightman. В
O desejo e o esforço são conceitos próximos. O principal é o esforço. À medida em que eu trato de sair de mim mesmo, de conectar-me com os amigos e adquirir uma qualidade oposta ao meu ego dentro do grupo, nessa mesma medida começo a sentir a influência do grupo sobre mim. E eu, dentro do grupo, é uma força especial que se chama Emuná Ormatif. Pergunta: o que me dá o estudo da sabedoria da Kabbalah na minha vida? Dr. Lightman, o estudo da sabedoria da Kabbalah te transforma em ter um propósito. Esse estudo te dá uma vontade eterna que não morre junto com o corpo físico. Inclusive quando esse corpo físico morre, porque essa qualidade é mais elevada, essa qualidade continua existindo. Então a sabedoria da Kabbalah te dá uma vontade completamente pura, estado dentro, então poderá avançar, ou melhor, em uma vez ou em várias reencarnações, mas você passa a chegar num estado de ubali absoluta com o Criador, quer dizer, chegar com o grau do Criador, realmente, que é a nossa meta do desenvolvimento. Pode diferenciar entre espiritualidade e materialidade? Como a influência da minha vida física influi sobre a espiritualidade? Dr. Lightman, nenhuma ação tua de física influi para nada, porque todos estão dirigidos para esse ego que está ativado completamente. O único que atua sobre a espiritualidade é até que ponto esforça, tem forças para conectar-se com os amigos e adquirir a qualidade de doação. Somente isso, e todo o resto são somente jogos desse mundo. Há muitas perguntas. Vale a pena colocar atenção sobre como as pessoas me criticam ou que simplesmente falam disso? Dr. Lightman, eu não relaciono de um modo forte sobre a crítica, mas se é uma crítica sobre algo, eu entendo que tem que usar isso para poder mudar algo. E as formas de expressão, ou prestar mais atenção, e assim, quer dizer, com a crítica realmente pode te ajudar na disseminação das qualidades de outorgamento. Então eu a bendigo e aceito todo o resto, não me importa o que diga. O que pode dizer? Pode dizer qualquer coisa, inclusive. E eu lhes digo que nem sequer leio o que escrevem sobre mim. Mas também pode dizer coisas que não são boas sobre mim. Então o que eu posso esperar? Diga-me se estamos falando das pessoas. Eu não... Essa é a natureza das pessoas e conforme não estou corrigido, é assim. Sem minha pergunta. Os cabalistas fazem práticas ao amor ao Criador, e como se sente isso? Bom, melhor vocês têm que ver as aulas que tivemos ontem à tarde e também na aula matinal de hoje em dia. Sêmio, os cabalistas, como se sente o amor dos cabalistas acerca ao Criador? O Ravi diz, que amor ao Criador? Tratem todo o tempo de suster-se, de elevar o pensamento, que todo o tempo tem que amar ao Criador, todo o tempo que fazer o bem, anseie com toda a alma que tem a Ele, que querem estar próximos a eles, que querem senti-lo, que tratem, tentem, e com essa é prestar atenção, que se crie em vocês, se forme em vocês dentro de algum tipo de qualidade interna, uma sensação de que essa aproximação realmente falta, e que iria todo o tempo pensar mais nisso, mas o melhor
fazer todo isso tempo e pensar que até quanto tempo gostaria de fazer o bem. Pensem nisso, que querem ter uma sensação de complacência. Então esse movimento, essas tendências de vocês desde dentro, vai despertar muito rapidamente sensações específicas dentro. E já desde essa sensação vai começar a ser capaz de escolha de que se há um ponto especial, um ponto de relação com o Criador. E eu, desde esse ponto, eu posso, de alguma maneira, começar a desenvolver-me mais além. Eu vou voltar sobre isso novamente. E, quer dizer, eu quero ter uma atração permanente todo o tempo de fazer algo bom pelo Criador. Então, isso podem também adicionar também que o Criador saiba disso, que não saia de mim para nada desse tema. Eu quero fazer isso por mim, sem nenhuma relação de que o Criador sabe. Samuel, se eu posso levar a mim mesmo ao fim desse mundo, exceto para o essencial, então o que eu tenho que fazer? É melhor buscar amigos, buscar um grupo e esperar que isso me leve ao entendimento? Dr. Lightman, o que a pessoa tem que adquirir é uma profissão comum para que essa profissão dê a possibilidade de sustentar a si mesmo e sua família de uma forma normal, sem demasiados... E todo o tempo ademais de esforços, ele dedicar isso, e com isso, com certeza, será uma vida ótima. Em que situações e prazeres físicos e espirituais passa você de uma forma pessoal em seu caminho no Criador? Eu passava muitas coisas entre vocês também, e cada um mesmo de uma forma geral. Eu sinto vazio, depressão, são estados que todo tipo de pessoas querem perguntar. Dr. Lightman, como é possível não sentir isso se você, nesses estados são necessários? Antes de preencher, antes de receber qualquer tipo de conhecimento, tem que sentir que falta algo, que não entende, que está em confusão. Assim também o alcance. Antes de que alcance algo espiritual, tem a sensação de que não entende nada, que realmente está em um estado de absoluto. Que tudo de fora, que não entende nada dentro, que nunca vai poder alcançar, que todo esse estudo tem falta de sentido, e quer dizer, podemos dizer a todos, os amigos, a mim, a todos, mas depois disso muda. Como muitos de vocês já sabem, é fazer uma mudança, como chega um novo dia, uma nova luz e tudo de novo. Somente que num lugar mais alto. E é assim a cada vez. Hoje em dia, a obscuridade, assim, um muda o outro até que chega a uma acumulação tal de impressões que se transformam já em um sentir permanente, um conhecimento. Sendo que podemos fazer a sabedoria da Kabbalah e o otorgamento desse mundo, da fé como nosso mundo, e assim esse mundo é egoísta. Existem nele pequenos animais vivos, egoístas, chamados pessoas, e de que preocupar-se com isso? Tem que subir acima e ver todo mundo. Olha, desde um lado, vocês podem ver na internet as notícias, tudo. Para que é bom esse mundo? Para que atenção necessita que vemos? Existe somente para que desde dele podemos levar-nos a investigar um mundo superior. Toda a evolução nossa que passamos durante milhões de anos nos levou a isso. Então nós, quando alcançamos tais estados em que reconhecemos, chegamos ao reconhecimento, à baixeza e temporal de tudo que existe nesse mundo.
E então tratamos de poder usá-los para poder subir acima dele. Boris pergunta sobre crenças populares, ou coisa assim. Dr. Lightman, nós temos coisas que são inventadas na psicologia e inclusive psiquiátricas, mas não temos, a sabedoria da Kabbalah está completamente desconectada de todos esses tipos de crenças. Tudo que tem relação com a mística, cada coisa que há nesse mundo. Esse exemplo de lado é verdade e é assim, fosse um pouco do mundo do alcance superior. Então vocês verão que isso irá mudar tudo. Somente vão receber respostas às perguntas. Perguntas claras e profundas e podem começar a trabalhar. Nos ficam 5 minutos. O que é Da'at na sabedoria da Kabbalah, o conhecimento? Da'at, ou razão, o conhecimento, é a luz de Rovmat, chega à luz de Hassadim. Pergunta. O que a mulher pode fazer se realmente ela quer ensinar a sabedoria da Kabbalah? Tem que começar a preparar-se. Haverá grupos onde as mulheres poderão ensinar. E hoje em dia isso é impossível no nosso dia, no nosso mundo. Hoje em dia não se acostumam porque durante centenas de anos as mulheres estiveram em posições secundárias, senão que atualmente estão saindo a ser equivalentes, porque sabemos até que ponto tudo está relacionado no nosso mundo como consensos sociais antigos. Então, por agora, tudo que tem relação com a saída da mulher adiante ao mundo, ou por adiante, uma pessoa pode recebendo de acordo com a categoria desse mundo. Vocês continuam se preparando para ensinar. Eu estou de acordo com isso. Desde um ponto até que ponto que vai levar a pessoa rapidamente ao nosso mundo e já se transforme como algo aceito. Mas eu entendo pessoalmente, eu vejo no futuro isso sendo possível fazer. Mas não é tão simples. Inclusive o que passa hoje em dia no mundo, o tipo de igualdade de direitos entre homens e mulheres, nós vemos que não é assim, porque as mulheres continuam se sentindo num campo mais danificadas. E nós temos que corrigir isso. A sabedoria da Kabbalah, ela faz isso. A sabedoria da Kabbalah é simplesmente para a mulher pôr em cima do homem. E apesar de que a parte masculina é sair adiante, o faz para poder desenvolver a parte feminina. Nós iremos continuar falando sobre isso mais adiante. Sêmio. Quando a pessoa quer a qualidade de Kabbalah, de receber, ela pode influir sobre o mundo físico, o Ravi sim, mas não faz isso sobre a abracadabra, senão que desde o nosso mundo adquirimos segundo o otorgamento e supostamente que o nosso mundo recebe a iluminação e melhora em todos os problemas e em todas as ações que passam nele e ocorrem já através da qualidade de doação e não da recepção. Então se eu mudo, então a minha percepção do mundo também muda. Dr. Lightman, também vão poder sentir esse mundo como o mundo começa a desenvolver-se de uma forma mais positiva, dia a dia. Boris. Há muitas perguntas, nós vamos juntá-las para o próximo encontro e nós agora temos muitos cursos em São Peter, aulas de diferentes temas. Webinar nos dias de quarta-feira para os principiantes e aí vocês poderão receber respostas às suas perguntas. E todos esses avisos também vocês podem ver
nos links em YouTube da aula que agora nós passamos e em relação a sobre como simplesmente quiséssemos que vocês nos enviem mensagem. Dr. Light, eu os aconselho a ler o meu Twitter. Não importa o quão claro esteja, porque de alguma maneira me obriga a escrever de uma forma resumida, mas eu te dedico para isso 1 ou 2 horas por dia. Te dá muitas forças por isso, então eu sinto que devo, de alguma forma concentrada, dar tais como de alguma maneira ajudar a pessoa a remexê-lo, a dirigi-lo, dar a impressão que o Twitter ajuda muito nisso. Leiam no seu idioma. Então, amigos, estejam todos bem e nos encontramos na próxima domingo. E participem conosco em nossas aulas e o mais importante, preparem-se para chegar aos nossos congressos.